Olá, gente. Hoje nós estamos aqui para trazer informações para vocês sobre futebol aqui em Portugal. Então, você que deseja, que tem um sonho, né, aí a realizar para vir jogar aqui em Portugal, será que tem condições? Quais são as documentações necessárias? Né? Nós temos aqui algumas informações para trazer para você que tem esse sonho, né, para ser um jogador aqui em Portugal, né, aqui na Europa, a começar por Portugal, não é isso? Então vamos lá para o vídeo. Entrando hoje aqui no Estádio Municipal da Nazaré, onde acontecerá o jogo das crianças. Gente, eu quero mostrar para vocês aqui a estrutura desse campo da 4ª divisão da Leiria, aqui na cidade da Nazaré. Eu sei que aí no Brasil tem estádios maravilhosos, mas eu quero relembrar para vocês que esse é de 4ª divisão. Pois é, hoje nós viemos mostrar para vocês o jogo do Sub-9. E logo mais à tarde haverá o jogo do Sub-19, onde também viemos. Olha aí, pessoal, que society maravilhoso. Esse aí é para a categoria de base treinar. E o profissional treina no gramado. Faz o gol. Olha o gol. Eita, gol! Oi? Lá vai, anda atrás de outra. Isso, assim, lance. Larga, Pedro. Isso. Bora, Marcinho. Bora, então, bora! Vocês estão programados uma coisa que só vocês conseguiram. É com outro gajo. Aí, pessoal, é no mesmo CT que tem esse campo gramado, aonde quem joga é o profissional. Pois é, que aqui o profissional é chamado de sênior. Pois é, assistimos aí o jogo das crianças pela manhã e fomos dar um passeio na cidade para logo mais à tarde voltarmos para filmar o Sub-19 para vocês. Que coisa linda essa planta decorando toda a parede dessa casa. Ali onde ela nasceu, subiu, vai enraizando na parede da casa. Então retornamos agora para assistir o jogo dos Sub-19, no mesmo campo onde pela manhã nós filmamos os Sub-9. E hoje não tinha muito torcedor para assistir o Sub-19, por conta que hoje é a saída dos grupos pré-carnavalescos, né? Então ia sair um grande grupo aí da cidade e praticamente tinha poucas pessoas lá. Olha aí, pessoal, aí são Sub-19, GD Nazarenos, e os de vermelho é GD Ilha. Aí o campeonato que faz parte de Leiria, é o campeonato Sub-19, onde, olha aí, pessoal, esse de preto e branco é o GD Nazareno, é o time da casa. Começa logo bem. Veja, Maldinha, bora para o jogo. Bora. Começa logo bem. Logo é começar bem. Ah, que eu falha! Tira as mãos. Mostre! Deixa eu tomar.
Ela vai. Olá. Põe no chão, põe no chão. Ainda está pior. Nossa, nossa! Esse é o teu oposto. Não tem nada a ver. Coisa linda. Gol! Gol! Vamos! Coisa linda, o cara pegou a bola daqui. É o que eu digo. Levou até o final. E aí, pessoal, aí o GD Nazareno está no segundo lugar do Campeonato Leiria. Aí, pessoal, foi GD Nazarenos e GD Ilha. Foi 5-2 para o GD Nazareno. Será se tem condições de você trazer seu filho para ele iniciar a carreira de futebol aqui? Eu quero dizer a você que há sim uma possibilidade grande, né? Como todos os projetos têm barreira, como todos os projetos têm dificuldade, mas dificuldade eu e você somos brasileiros, nós sabemos que luta vai ter em todo lugar que nós estivermos, mas há sim condição, há sim um projeto aqui em Portugal que eu e você podemos galgar com paciência para chegar até lá e inscrever seu filho de 10 aos 17 anos e fazer parte desse grupo aqui na Europa. Bom, pessoal, o começo de tudo, eu acredito que se resuma em coloca tua vida e teus planos na mão de Deus, porque Ele tudo pode fazer, né? E agora nós vamos passar para vocês algumas documentações que eles exigem aqui em Portugal para os jogadores estrangeiros. Quando chegamos aqui em Portugal, nós fomos nos informar qual era o procedimento, né? Qual era a documentação necessária para que nosso filho pudesse treinar. E na pouca experiência que nós temos aqui em Portugal, nós descobrimos muita coisa. Fomos muito bem recebidos e vamos aqui passar para vocês alguns documentos que eles exigiram, né, para menores estrangeiros que estão vindo aqui para Portugal, a partir dos 10 até os 17 anos. Então, pessoal, uma dica aí muito importante que eu quero deixar para vocês aí é procurar clubes menores, umas cidades menores, para vocês poderem ter um acesso melhor. Olha aí, pessoal, vamos falar aqui do que nós estamos vivendo aqui em Portugal, né?
Quando nós chegamos aqui, fomos procurar o treinador do clube. De imediatamente ele falou que o nosso filho poderia começar a treinar. E o nosso filho começou a treinar e ele passou uma relação de documentos a qual nós deveríamos levar para o clube. Foi muito bem recebido pelos treinadores e pela equipe. Nos deram uma relação de documentos, onde eu vou agora contar para vocês o que é necessário. Diz assim a lista: documentação necessária para inscrição de jogadores estrangeiros menores. Então, essa documentação vai dos 10 até os 17 anos. Tá? A lista dos documentos que eu vou passar dos jogadores menores estrangeiros dos 10 até os 17 anos. Então, pessoal, o primeiro daqui da lista diz assim: pedido de aprovação de primeiro registro, ou no caso de se tratar de uma inscrição com transferência internacional, o relatório do TMS. Exemplo: solicitamos a aprovação de primeiro registro ou transferência internacional. Aí você tem que colocar o nome do jogador, José Antônio, nascido em dia tal, na cidade tal, cidadão do país tal, né? Conforme o registro do artigo tal, né? Assinado e carimbado lá pelo líder da federação do seu estado, Federação de Futebol. Então, isso aqui é o quê? É um pedido, primeiro documento e o mais importante, é o pedido de aprovação do primeiro registro. É o que é isso? Seu filho é menor de idade, nunca foi inscrito aí em nenhum clube, né? Em nenhuma federação, não é isso, Denilson? Se o seu filho nunca participou em nenhum clube federado, né? Se ele participava em algum clube federado, ele vai ter que procurar a federação local da onde você mora, do estado que você mora, para liberar o BID e pedir esse pedido de aprovação. Toda documentação que a gente for falar aqui, você vai ter que traduzir para o inglês ou para o espanhol. Isso aí é muito importante você entender. Que lá na federação, se seu filho nunca foi inscrito, como era o caso do meu filho, ele nunca tinha sido inscrito aí na federação no Brasil, então nós conseguimos esse documento lá na federação do nosso estado, dizendo que ele nunca tinha sido inscrito ali naquela federação, entendeu? Não tinha nenhum registro dele pelo país com relação a futebol. Basicamente é isso. Como eu já disse, com nome, tudo direitinho. E se ele já teve registro aí no futebol, tem que estar escrito também nesse documento que ele já esteve inscrito, mas que está sendo liberado para uma nova inscrição no país tal. Que é a liberação do BID. Né, que quem vive no meio do futebol, os pais que convivem com isso aí, sabem que tem que pedir a liberação do BID, porque no Brasil se torna mais em conta. Quando você chegar aqui, o valor é pelo menos 10 vezes mais, porque aqui é em euro, né? E aí vai gerar outras coisas, outros custos. Mas eu volto a dizer, tem condição sim. Resumindo tudo que a gente vai falar com relação a esse restante dessa lista de documentação, se resume em você estar legalizado no país para que seu filho seja inscrito para jogar como é o nome? Nos campeonatos, entendeu? Porque no nosso caso, a inscrição de junho ainda não foi aceita pela federação, porque ainda nos falta concluir a documentação. Eles aceitam, até hoje o Júnior está lá treinando, participa dos jogos, como é que chama? Aqueles chamam amigáveis. Os jogos amigáveis. Como é o nome lá no Brasil? Amistoso. Amistoso, né? Então aqui, Júnior participa de amistoso, treina 3 vezes por semana, mas participar dos campeonatos,
e ainda não conseguimos a inscrição dele, porque nos falta ainda a conclusão do processo que se chama um processo de residência aqui no país. Tá bem? Então, enquanto não sair essa liberação, não é feita a inscrição dele. Então, o que é que eu quero dizer a você? Você que pretende vir para aqui para Portugal, que tem esse sonho, né? Não sei, ou você ou alguém, se você conhece alguém que tenha esse interesse, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, amém? Porque, assim, tem muita coisa boa aí, onde essa pessoa vai se esclarecer bem direitinho. Então, assim, nós não sabíamos disso antes de vir para cá, né? Se eu tivesse visto esse vídeo antes de vir para cá, teria sido, né, bem mais fácil para nós. Então, esse processo de residência aqui demora, assim que não é que você fique legal, esteja legal no país, não. Porque você vem e assim que você chega aqui no país, você já dá entrada num processo de legalização. Só que o resultado pode demorar até 2 anos para sair, entendeu? Então, assim, é um processo que também não é muito fácil. E eles exigem uma documentação aqui, que é essa que eu vou falar para vocês. Então, se você vier aí de outro país e você vier com visto de trabalho, né? Eu sei que é um visto que é mais demorado, algo assim, mais difícil de se conquistar, mas se você vier com esse intuito de futebol, né? Eu aconselho você a tirar um visto de trabalho, porque aí quando você chegar aqui, sua documentação já está para lá de meio caminho andado para ser concluída. Então você não irá esperar os 2 anos, né? Diferente de quem chegou aqui e veio dar entrada no processo de legalização aqui. Então, se você aí do Brasil der entrada no processo de legalização, é bem mais fácil, como eu já disse, chega aqui já com caminho andado, caminho e meio andado, entende? Então, tem seu visto de trabalho, né? A princípio libera só o adulto, né? Não libera logo os parentes, o visto de trabalho. Depois esse será o tema de um visto. Mas tem essa vantagem, entendeu, gente? De chegar aqui já com o caminho bem percorrido com relação à documentação. Ah, mas eu já tô para ir para Portugal e não tirei, vou em outras condições, e aí? Eu não tenho direito a me inscrever? Tem sim, você que já está aqui em Portugal, seu filho pode sim jogar, né, nessas condições, né? Quando você chegou aqui, deu entrada no processo de legalização, e é o que eu vou falar agora, a documentação que eles exigem. Tá bom? Então, eu já falei do pedido da liberação do BID, né? E agora, outro documento é o boletim de inscrição do clube, né? A ficha de inscrição no clube, onde você vai pegar no clube que você for fazer parte, eles vão lhe dar lá uma ficha de inscrição. Depois vem boletim de exame médico, normal, né? Júnior fez aqui o exame médico, tudo pago pelo clube, foi maravilhoso. Outro documento também é o documento de identificação do jogador, né? Que isso aí é normal, no caso é o passaporte, o seu visto, eu não sei qual a sua condição, mas o que identifica, né? Se for já um morador local que já tenha toda a documentação, ele já tem esse documento de identificação europeu, né? Se não, será o seu passaporte. Certidão de nascimento do jogador, comprovativo de frequência escolar, e aqui eu dou uma pausa, porque como é dos 10 até os 17 anos, então é a fase que está na escola, né? Então, a federação também pede o comprovativo da frequência escolar, tá certo? Então, assim, quando eu continuar aqui, você vai entender que para que isso aconteça, não é simplesmente uma viagem que você tem que fazer para cá e seu filho for aceito, não. Você tem que realmente vir para morar, né? Nós conhecemos algumas pessoas que pegaram seus filhos e vieram fazer teste aqui em Portugal. Mas eles não tinham nenhuma Planejamento de moradia.
nenhum planejamento de morar aqui, né? Infelizmente fizeram o teste, porque eles aceitam mesmo para fazer, e não puderam ficar, porque depende dessa documentação, que são de pessoas que residem aqui em Portugal. Então, assim, a criança tem que estar estudando, né? Tem que estar frequente lá na escola, leva a declaração de frequência da escola daqui, no caso, porque a criança vai estudar aqui. Atestado de residência emitido pela junta de freguesia da sua área de residência, atestando desde quando, com quem vive o jogador e onde mora. Esse atestado de residência emitido pela junta de freguesia, a junta de freguesia é como se fosse uma subprefeitura, né, que em toda cidadezinha ela tem uma subprefeitura. Então, quando você está morando aqui, por isso que eu estou dizendo, você tem que vir querer morar aqui, se você quiser. Ou então esperar aí no Brasil um clube descobrir seu filho, né? E trazê-lo através do contrato. Aí é outra coisa, outros parâmetros. Mas o que eu estou falando aqui é com relação de você que vem para morar aqui, tá bem? Então, essa subprefeitura, quando nós estamos morando numa região, a gente vai lá na subprefeitura. Não basta só ter contrato de locação de imóvel, não. Você tem que ser conhecido pelo lugar onde você vive. Então, você vai lá na subprefeitura e pede esse atestado de residência, né? Então, eles pedem que duas pessoas que sejam legalizadas, portuguesas, aqui em Portugal, e essas duas pessoas assinam dizendo que conhecem você, que você está morando realmente nesse endereço que você está dizendo que mora. Então, este documento, atestado de residência emitido pela junta de freguesia. É algo simples, gente. A princípio, a gente chega aqui, não conhece nenhum português, mas depois, com os dias, né, tudo requer paciência e tempo e perseverança. Depois, com um dia, você conhece e tranquilamente eles vão lá e assinam esse documento para você. Outro documento, no caso de ser cidadão da União Europeia, certificado de registro de cidadão. No caso, isso aí não é o nosso caso, né? Não, aliás, tem sim, né? Às vezes tem por aí, né? Cidadãos europeus, né? De famílias que têm descendência europeia. Então, qualquer região da Europa, né? Se é espanhol, você pode se inscrever tranquilamente, né? Aqui, com seu cartão de cidadão europeu. Outro documento é licença de trabalho do pai do jogador. Título de residência para não comunitários. Documento de identificação para comunitários. Então, licença de trabalho do pai do jogador, né? Então, tem que ter a licença de trabalho do pai e da mãe, tá certo? Para também se inscrever. Por isso que eu disse que tem que fazer parte, né, daquele processo de legalização de residência, tá bem? Contrato de trabalho do pai e da mãe, tá certo? Tem que ter o contrato, porque quando você chega aqui, o que faz parte da documentação para você pedir fazer o seu pedido, que é um documento chamado manifestação de interesse, para você fazer o seu pedido, comprovar trabalho, tá certo? Faz parte da liberação da sua residência. Então, eles pedem o contrato de trabalho do pai, contrato de trabalho da mãe, se forem os dois que estiverem aqui acompanhando o menor. Ah, não, tá aqui somente a mãe, o pai não tá. Tá aqui somente o pai, a mãe não tá. Então, tem que ter aquela documentação que é emitida aí no Brasil, né? Onde o pai ou a mãe libera o filho para morar no exterior. Tem que ter também essa documentação.
documento liberando a criança para morar no exterior. Não é o documento liberando a criança para viajar para o exterior, é para morar, viu? Esse é o documento. Contrato de trabalho, né, que eu já falei. Também tem que ser feita uma declaração dos pais dizendo por que motivo vieram viver em Portugal. Uma declaração simples, né? Você ali onde faz uma declaração, os pais da criança assinam, ou os responsáveis, né? No caso da criança, vir aqui acompanhado, sei lá, por um tio, uma tia, uma avó, né? Então, assim, tem que ter essa declaração, de você faz a declaração dizendo, eu mudei de país porque por conta da segurança, né? Onde Portugal oferece melhor segurança, melhor educação, uma declaração nesse nível, tá certo? Entendeu, gente? Então, vamos supor, como eu já disse, seu filho venha com um tutor, né? Uma pessoa que nem o pai nem mãe, é uma pessoa responsável por ele. Tem que ter também a mesma documentação do tutor. Toda a documentação, com exceção da foto, tem que vir em formato PDF. Para os jogadores com 10 anos, até os 17, toda a documentação tem de vir em português e numa das línguas oficiais da FIFA, quais são as línguas oficiais da FIFA? É inglês, francês, alemão ou espanhol. Aí eles dizem aqui, com exceção do boletim de inscrição, boletim do exame médico e os documentos de identificação. Certo? Só esses aí que não precisa vir traduzido para uma dessas outras línguas. Apostilado. Certo? Apostilado é um acordo entre Brasil e Portugal, onde aceita os documentos que são autenticados aí no cartório aí no Brasil, né? Então, você chega em qualquer cartório e pede para apostilar um documento, é um pouco caro. Eu me recordo que na época nós pagamos em torno de... Foi R$70 Cada folha. R$70 cada folha. Então é isso aí, gente, né? Foi essa documentação que eles nos pediram. Estamos contando aqui a experiência que nós tivemos, né? E também nós já tivemos em contato com outras pessoas que estão nas mesmas condições que a gente e disseram que a documentação foi a mesma em outra cidade que eles pediram, né? Até porque isso não é uma documentação local, é uma documentação de federação, né? E, enfim, né? Somente lembrando que tem que fazer essa tradução desses documentos para inglês, espanhol ou alemão e francês, né? E também, quando for para trazer os documentos, que eles sejam todos apostilados, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. E queremos dizer a você que você tiver dúvidas, onde a gente puder ajudar, né, a esclarecer alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver ao nosso alcance de responder, iremos lhe responder, tá bom? Então, fiquem todos na paz, que Deus continue abençoando você. E que, se for da vontade de Deus, que o seu sonho seja realizado como jogador de futebol, do seu filho, não sei, Deus que sabe. Fique em paz. Não desista. Pois é, veja aí agora alguns momentos do treino de Júnior, aqui em Portugal. Olha. Ganhou e fez. Nossa. Gol.